Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente porque fala na atenção primária em saúde. O tema é acesso avançado. É um assunto que já vem sendo discutido em algumas cidades aqui no sul do Brasil, lá desde 2014. Né? E agora nós estamos retomando algumas discussões, em especial aqui em Joinville, e nós queríamos aprofundar um pouco esse tema que pode ser de desconhecimento de alguns profissionais de saúde, mas que também faz parte da qualidade da assistência prestada na atenção primária. E para isso, nós vamos conversar hoje com a enfermeira Patrícia Ferreira. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente ela faz o apoio institucional da Macro-Regional Joinville, aqui vinculada à Secretaria de Saúde do Estado. Então vamos ter um bate-papo bem bacana com ela, né? Ela que tem uma experiência nessa área muito interessante. E vamos lá, é importante que a gente consiga aprofundar ou pelo menos iniciar um processo de discussão para ver se isso traz uma coisa que é importante para a população: acessibilidade com qualidade na assistência. Isso é o ponto principal dessa questão do acesso avançado. E como dizia um grande amigo nosso, o que é que nós podemos fazer hoje de bom para a comunidade? Então vamos lá, pessoal, vamos conversar com a Patrícia, falando sobre acesso avançado na atenção primária. Uma boa conversa para todos. Então, Patrícia, a primeira coisa que eu queria era agradecer imensamente a tua disponibilidade em conversar alguns minutinhos com a gente sobre um assunto que está voltando ao interesse da gente aqui, em especial na gerência regional e em Joinville em especial, né? Que é o acesso avançado, né? Então, eu queria começar falando algumas coisas sobre o acesso avançado e sobre a atenção primária, e depois a gente faz algumas perguntas para a gente trocar algumas dúvidas, ideias e considerações que você tenha a fazer sobre o assunto. Então, Patrícia, como um dos defensores da atenção primária, eu sempre tive, pelo menos teoricamente, e eu vejo isso na prática, quando eu voltei agora, desde janeiro, agora na atenção primária como enfermeiro, teoricamente a gente sempre soube, e se a gente tiver condições, a gente consegue chegar lá, a gente pode resolver até 80% daqueles agravos que chegam na atenção primária e serem resolvidos lá mesmo na atenção primária. Lógico que não é milagre, a gente tem que ter acesso a exames laboratoriais, a exames de imagem, acesso à regulação, à teleconsultoria, para dar suporte à equipe, para que essa equipe consiga resolver 80% dos agravos que chegam na porta que eu entendo ser uma das principais portas do serviço de saúde, que é a atenção primária. Tá? Porém, ao longo desses anos todos de discussão, a gente sempre vive, e não é surpresa para ninguém, historicamente, a dificuldade da acessibilidade da população à atenção primária. Já teve algumas situações onde a unidade básica está com a porta aberta, mas ela não é acessível à população, em função de várias coisas que, na prática, a gente acaba criando de barreiras, né? E uma dessas barreiras, que eu entendo que essa é uma das propostas do acesso avançado, é a tal da agenda, a nossa agenda de acesso dessa população, para que ela consiga entrar no serviço. Não adianta só, como você vai falar na frente, agendar uma consulta para daqui a 2 semanas, se você está com um problema que quer resolver hoje. Então, partindo dessa máxima, que é a questão do acesso avançado, que ele fala que faça hoje o trabalho de hoje, né, que é uma das chaves que pode levar a uma melhoria da qualidade, ou melhor, uma melhoria do acesso da população. Eu pergunto para ti o seguinte: quais são as condições mínimas
Patrícia, para que a gente possa iniciar o processo de reorganização dessa agenda. Isso é uma preocupação de muitos profissionais que estão na porta, sabe? Tanto os enfermeiros, quanto os médicos, quanto os técnicos de enfermagem, porque assim, ó, a gente sabe que tem determinadas demandas que podem nos engolir em termos de demanda que chega na porta, né? Então, rapidamente, quais são as condições mínimas que a gente tem que ter para, pelo menos, saber que isso vai dar certo se a gente começar a reorganizar o nosso serviço? Então, Douglas, também agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre atenção primária. Eu sou apaixonada pela atenção primária, encanta a gente, né, o trabalho dos profissionais, como você falou aí, com potencial de resolução de 80% dos problemas, né, para mais. Mas, enfim, então, assim, focando nessa sua pergunta exatamente, né, a primeira coisa para a gente trabalhar com a agenda dos profissionais, né, a gente precisa, esses profissionais precisam se comunicar e olhar para o seu processo de trabalho, olhar para a demanda que ele atende naquele território e pensar em estratégias para estar utilizando os recursos que tem, né? Os profissionais que tem e otimizar o tempo desses profissionais, que é o que a gente tem de mais precioso. Então, através das reuniões de equipe, né, onde se faz o levantamento da agenda, então a gente tem que ver assim, o que eu estou atendendo e elencar mesmo, né, colocar numa lista os principais problemas de saúde que eles atendem e tentar, junto com toda a equipe, e aí é o modelo do acesso avançado, ele vem muito com essa, eu digo que a máxima desse processo também é a comunicação, né? E o trabalho em equipe. Se o Uhum, trabalho não for em equipe, se a equipe não estiver junto, se planejando, conversando entre si, entendendo, estabelecendo fluxos de atendimento, né? Desde o acolhimento daquele usuário lá na porta e a comunicação interna dentro da unidade de saúde, se ela for fluida, o trabalho acontece. Então, um acolhimento que a gente fala é com uma escuta de um profissional da equipe, né? E não um profissional da recepção, não somente um profissional administrativo. Quando uhum, essa escuta ela vem para alguém da equipe que conhece aquela comunidade, que conhece aquela região, né? Que conhece os seus usuários, o desencadear e a intervenção a partir daí, ela tem um outro sentido, né? Ela uhum, tende a. E aí, justamente, para não estar fazendo a barreira, né? Para não estar limitando o acesso. E, a partir dessa escuta também, entender, já fazer alguns pensamentos em relação à vulnerabilidade daquela pessoa que está ali para ser atendida, né? uhum, Pensar com esse olhar, um olhar de quem tem o vínculo com aquele território. E é diferente da gente ser atendido, né, por um profissional que é do administrativo. E aí, essa pessoa que está lá no, fazendo essa escuta, e aí eu digo que a escuta, a gente não precisa ser uma escuta tão refinada, com um potencial clínico, mas uma escuta de um profissional que pode ser treinado para isso, e esse profissional tenha algumas perguntas na sua cabeça que ele tenta responder, que é: quem é o melhor profissional para atender a essa demanda, né? Essa demanda precisa ser atendida já, imediatamente? Ela pode ser atendida daqui a algumas horas ou daqui a alguns minutos, né? E qual o tempo, mais ou menos, né, estimado de consulta para essa pessoa? uhum, E aí eu volto naquela fala anterior.
a equipe precisa antes se planejar para pensar em alguns tempos, estimar alguns tempos de consulta para ela poder ter esse fluxo definido. E aí a gente fala em fluxo definido, mas a gente tem que trabalhar também com situações imprevisíveis e temos também que ter flexibilidade. Nem tudo vai estar na lista, né? E a pessoa lá na frente, ela pode ter dúvidas, sim. E aí, por isso, que aí a gente volta na questão da comunicação. Então, a equipe precisa ter uma comunicação fluida. E aí, podem utilizar aplicativos, né? Ou o próprio WhatsApp, que está muito disseminado, ou um Hangout. Então, aquela pessoa que está lá no acolhimento, né? E aí, esse acolhimento é um acolhimento que não reduz simplesmente a uma sala específica, né? Ele é um acolhimento que ele vai estar se desdobrando em intervenções, mas com o compartilhar com a equipe de saúde, né? Ou pode ser um técnico, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, enfim, mas aquela equipe se comunicar. Ô, Patrícia, uma das coisas que eu tenho ouvido quando converso com outros colegas é a preocupação de se transformar a atenção primária em uma lógica de pronto atendimento. Chegou, é atendido, vai embora. Chegou, é atendido, vai embora. Como é que na prática a gente vai não fazer esse tipo de relação, sabe? Porque essa demanda, faça agora o que é de agora, faça agora o que é para hoje, entendeu? Ela pode gerar no dia a dia da gente alguma coisa relacionada a um atendimento tipo pronto atendimento, onde a lógica é outra, não é a lógica da atenção primária. Como é que a gente descaracteriza esse risco, essa preocupação? Então, o cuidado numa unidade de pronto atendimento, ela se diferencia principalmente porque aquele usuário não tem vínculo com aquele profissional, né? Ele não está na sua área, vai atender no dia seguinte, ele não tem essa corresponsabilização do cuidado. Então, quando a gente atende numa unidade básica de saúde, no formato de SF ou equipe de atenção primária, a gente tem uma área, um território definido, né? A gente tem profissionais, os comunitários, que visitam essas famílias, que conhecem essas famílias. Então, a estratégia, né, ela é pelo vínculo. Então, se a gente atende uma situação aguda, né, vamos colocar um problema de garganta, né, uma faringite, uma amidalite, e, enfim, alguma questão aguda que precisa de uma intervenção e que também a pessoa pode, no dia seguinte, se melhorou, se piorou, ela pode fazer contato com aquela unidade e ser continuado aquele cuidado, né? E numa unidade de atendimento, a gente não consegue ter esse vínculo, né? Então, ela vai ser provavelmente, se ela voltar naquela unidade de pronto atendimento, ela vai ser atendida provavelmente por outro profissional, Sim. e não aqui. Ô, Patrícia, essa questão de rever o tempo do atendimento, sabe? Eu estou fazendo perguntas como se eu sou a pessoa que não entendo e eu preciso tirar algumas dúvidas. Lógico que algumas pessoas podem ter outras que eu não vou fazer pergunta para ti, mas a pergunta é, essa redução ou essa revisão do tempo de atendimento, ele pode impactar na qualidade do atendimento? Então, o tempo de atendimento ele não precisa exatamente ser diminuído. Vão ter demandas que elas vão ter o tempo maior mesmo, né? Demandas específicas até de saúde mental, uma gestante em situação de vulnerabilidade numa primeira consulta, né? Mas, dependendo do território que a gente já conhece, a gente pode fazer um pouco essas estimativas. Mas são estimativas, não dá para a Sim. gente falar que vai ser sempre assim. Então, a gente, quando vai montar a agenda inteligente, a gente tem que ter uns respiros, tem que dar uns horários um pouco mais flexíveis e não tão rígidos, né? Mas a gente também pode
em algumas situações, ser um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais, otimizar o tempo mesmo, né? Ser um pouco mais rápidos naquilo que é possível ser mais rápido, né? Mas a qualidade da assistência, ela internacionalmente, né, e alguns estudos também aqui, eles avaliam por duas dimensões, né? Que é a questão do acesso oportuno e da continuidade do cuidado. Então, se você atende oportunamente uma pessoa, né, no momento que ela precisa, então, mesmo, né, uma dor lombar, né, as queixas mais comuns da atenção primária, mesmo se a pessoa atende oportunamente, ela tende a fazer vínculo com aquela equipe, voltar naquela equipe e não buscar outros caminhos, né? Sim. Por exemplo, um pronto atendimento para uma dor lombar, né? Ir para serviços terciários, né? Parar numa porta de hospital de emergência por conta de dor lombar. E aí, ela, quando encontra essa possibilidade na atenção primária, esse sim na atenção primária, ela tende a fazer mais vínculo e Sim, entendendo que aquele é o melhor caminho mesmo para ela, né? sim. E a continuidade do cuidado, ela ser atendida por um profissional de referência, que ela conhece, que vai acompanhar aquele problema de saúde dela. E essa situação também ela tende a ser mais resolutiva, né? Às vezes, um quadro clínico que aparece de uma forma aguda, às vezes no primeiro dia de sintoma, segundo dia de sintoma, ele ainda não está totalmente esclarecido, né? Se a Uhum. pessoa vai num PA e depois e vai num outro serviço que não conhece a história dela, né, de saúde, ele provavelmente vai ser mais difícil até o diagnóstico. Então, essa questão da continuidade do cuidado, ela também está ligada à qualidade, né, Ô, do Patrícia, atendimento. aonde é que você insere as demandas específicas, né? Como você tinha comentado antes, né? A questão das gestantes, dos hipertensos, dos diabéticos, esse é um volume significativo de pacientes que nos procura, né? Que são demandas programáticas, né? Que a gente tem até indicadores a cumprir em relação a elas. Como é que a gente distribui isso de forma a não inviabilizar também o atendimento desse paciente? Então, essas demandas de gestantes, as gestantes têm uma necessidade diferenciada, né, de ser vista ali mensalmente ou quinzenalmente, dependendo do período de gestacional que ela está, ou até semanalmente. Então, são demandas que podem estar diluídas e sendo marcadas nas agendas também de forma programada, não precisa ser tudo, né, por demanda espontânea. A lógica do acesso avançado é que a maior parte da demanda ela seja da demanda espontânea e que tenha um percentual ali de 35%, mais ou menos, da demanda programada. E claro, se aparecer também uma gestante que precise, né, ou uma gestante de primeira vez, ela pode ser acolhida ali naqueles dias mesmo de demanda espontânea. A ideia é que a gente não feche turnos específicos para essas demandas. Hoje é o dia só do diabético, hoje é o dia só das gestantes, porque se a gente fecha isso, a gente vai estar impossibilitando, né, outros usuários de acessar o serviço no momento que ele está precisando, né? Uhum. Então, a ideia é que a gente não seja rígido nesse sentido, mas essas demandas elas podem estar diluídas. Por exemplo, tem um diabético que por mais que a gente fale, os profissionais falem que ele não precisa mais de fazer o agendamento, que ele pode vir também, mas ele tem a necessidade de ter ali o horário marcado, de Sim. ter o papelzinho, de colar na geladeira para se lembrar. Então, não tem, né? É, uma das coisas que a gente fala quando inicia um processo de mudança de modelo, né? Que converse também com o conselho local, que converse com a Sim. comunidade que assiste, para que eles entendam isso, né? Às vezes, no início,
Pode haver ainda um pouco de confusão, um pouco de aumento Sim, da demanda, porque vai causar uma certa ansiedade, né? E as pessoas vão ficar ainda com medo de perder, ou será que se eu não for hoje eu não vou ser mais atendido? Então, e até mesmo porque às vezes tem uma demanda represada, né? sim. Então, a ideia do acesso avançado é que realmente ele preenche essa lacuna entre a oferta e a demanda, né? Não empurrar tão para frente, não empurrar para o futuro o trabalho que poderia ser exercido no presente. Ô, Patrícia, uma das lacunas, ou sei lá, que a gente pode chamar de gargalo, que eu sempre vivenciei na nossa prática, é a questão do número de usuários por equipe. Sabe? Que isso, na prática, acaba extrapolando, em algumas situações, o número de usuários para a quantidade de equipe. Lógico, né? Por mais que a equipe seja a melhor do mundo, se você tem um quantitativo maior do que a sua capacidade instalada, não tem acesso avançado que dê certo. Pode até melhorar um pouco, mas não dá certo. Qual é, qual é o máximo de população por equipe que a Política Nacional de Atenção Básica hoje estabelece para que a gente tenha um parâmetro, uma diretriz? Então, ali varia da área rural, da área urbana, né? Uma média de 3.500 pessoas, mas a gente tem que avaliar a questão também de distanciamento, áreas rurais, né? Ou áreas onde a população tem uma vulnerabilidade maior também. Então, essas questões sociais também devem ser levadas em contas. E aí, como você falou, uma equipe extrapolada, uma equipe incompleta, uma equipe onde a unidade básica está atendendo com uma estrutura física onde não tem sala para todos os profissionais atenderem, ou seja, não tem sala para o enfermeiro, ele se reveza, né, com o outro enfermeiro da outra equipe. Então, são situações que, nesse modelo especificamente, realmente vai ficar prejudicado, porque é um modelo que ele não privilegia, né? Não é para estar médico, não é um modelo médico centrado, então é um modelo que privilegia as ações de toda a equipe precisa entender como funciona o modelo, e aí, obviamente, ele vai ficar prejudicado. Agora, a extrapolação de equipe, né, e essa situação também da unidade básica de saúde ainda está numa estrutura física inadequada, são situações que qualquer modelo vai ter problema, né? Qualquer modelo vai funcionar de maneira ineficaz, né? Mas, então, essa cobertura insuficiente também de ESF no município, ele vai sobrecarregar outras equipes. Então, precisa estar nesse processo também de melhoria, né? A gestão precisa também estar entendendo que se faz necessário todos esses Investir. movimentos para que seja exatamente, para que tenha um investimento adequado e funcione. Patrícia, tu, enfermeira, tanto quanto eu, né, sabe que atualmente, e isso a gente vive muito na prática, o número excessivo de atribuições administrativas que a gente vive, além da questão do atendimento clínico que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter alguns momentos dentro da nossa agenda para preenchimento de formulários, de requisições, da questão das medidas preventivas, da busca de paciente. Quer dizer, existe uma gama de atribuições não necessariamente clínicas que acabam contribuindo ou que surgem do nosso atendimento na prática, né? Que isso também nos tira um pouco desse tempo precioso que a gente poderia oferecer para o usuário. Isso é também passível de harmonizar? Sim, sim. O que a equipe precisa ver é, de repente, fazer os encaixes desses atributos, né, dessas atribuições, na verdade, administrativas
na agenda desses profissionais. Às vezes é um final de turno, né? Às vezes é um meio de semana, algum horário. Então, a equipe geralmente conhece quais são os períodos onde ela pode encaixar esses trabalhos de papéis, né, burocráticos. Uma outra questão também que além e otimizar também né, entender um pouco como é que é a dinâmica daquela equipe. Você falou da questão dos papéis, eu só me perdi um pouco mais As o quê? atribuições administrativas que a gente tem, entendeu? Por exemplo, que nós temos um programa chamado Pequeno Príncipe. Então, a gente tem que estar sempre procurando saber quem é que nasceu nos últimos 10 dias, se é uma criança vermelha ou verde. Se for verde, a gente leva mais tempo, tem um tempo maior para ir fazer uma visita. Se for vermelho, tem que ter um tempo menor. Quer dizer, isso tudo te tira um tempo, porque você precisa estar de olho nas informações que estão chegando de vários lugares. Não é só chegar o paciente na nossa frente, sentar e dizer, eu estou com dor de garganta e a gente dá uma solução, entendeu? Tem coisas que tem que estar lá investigando, né? Isso. Uma das questões também principais para estar pensando nessas ações, né, e organizando, por exemplo, as visitas domiciliares, são as reuniões de equipe. No acesso avançado, as reuniões de equipe, elas são primordiais, né? Elas precisam acontecer de forma organizada, né? A gente não precisa levar um tempo muito grande para a reunião de equipe, fechando o turno inteiro de atendimento, mas elas precisam de uma pauta, elas precisam discutir casos, para que, de fato, esses processos eles fluam de maneira um pouco mais ágeis. Então, a gente fala que isso um pouco, até a própria pandemia, provocou essa desorganização dos horários de reuniões de equipe. A gente, conversando com os municípios, a gente percebeu isso. Então, essas reuniões de equipe ficaram muito nos corredores, Se ficaram perderam. muito na Copa, se perderam, né? Então, é importante estar retomando essas reuniões, de preferências semanais, né, com um tempo específico e com o comprometimento de todos, né? É, e a gente fala com uma pauta organizada e com uma consequência, né? No final daquela reunião, tem que sair dali alguns encaminhamentos. Quais são as atribuições de cada um, né? O enfermeiro, o médico, o técnico, o que cada um, o ACS, vai fazer para estar direcionando e tornando isso organizado. Então, acho que essa retomada das reuniões de equipe, de uma forma geral, eu falo isso porque de forma empírica, né, o que a gente ouve dos municípios é que isso desorganizou. Então, ela precisa estar aprazada, ela precisa ter um dia, um horário específico para acontecer. No momento que uma equipe está em reunião de equipe, a outra dá cobertura, né? Para estar fazendo, né? Não descobrindo todo o território. E uma das coisas também que podem ser vistas, né, é a questão, às vezes, de preenchimento no próprio sistema, né, eletrônico, ou a própria papelada, de que forma discutir isso também com gestão, discutir isso também em equipe, de que forma determinadas ações possam ser mais ágeis. É uma situação também que a gente acaba falando para os municípios, né? Então, às vezes, para fazer um encaminhamento, precisa fazer quantos cliques numa tela do computador, né? Então, levar isso em consideração e temporizar, né? Para fazer uma marcação de exame e sempre ter uma pergunta na cabeça, né? Quem é o melhor profissional para fazer isso, né? Tem determinadas ações que a gente também pode ver na equipe quem é que é o melhor profissional para estar utilizando aquele tempo, né? Patrícia, até agora as perguntas foram mais ou menos feitas por profissionais, com a visão do profissional de saúde. Agora eu quero se colocar naquele outro lado, que é o lado do usuário.
que é a questão da satisfação dessa nova proposta por ele. Porque a gente tinha, no Conselho Municipal de Saúde de Joinville, um conselheiro chamado Sérgio Duprá. O Sérgio Duprá sempre dizia, quando a gente começava qualquer reunião, ele dizia o seguinte: o que é que nós vamos fazer hoje e decidir hoje para melhorar as condições de saúde da população? Entendeu? Era aquela provocação partindo de um usuário para o profissional de saúde ou o gestor. Então, assim, o que é que vocês vão falar hoje, o que é que vocês vão fazer hoje para melhorar a nossa vida enquanto usuário? A pergunta para ti é: tu conhece ou tu já viu em alguns lugares algum trabalho que mostra esse nível de satisfação dos usuários após a implantação desse projeto, desse programa, né? Ou dessa nova forma de agenda, que você chama de agenda inteligente? Sim, sim. A gente tem literatura, né, artigos publicados falando dessa satisfação dos usuários. É, e a gente também conhece, se a gente, a gente costuma falar, né? Se a gente for buscar até na nossa família, né, ou familiar, né, vizinhos, conhecidos, as pessoas elas gostam do atendimento pelo Sistema Único de Saúde, né? Elas costumam falar que o problema do SUS é entrar, né? É você entrar, é você conseguir um profissional que de fato te escute e que te faça intervenções resolutivas, né? Então eles falam que a partir do momento que eu entrei, que eu consegui, que eu achei o caminho, que eu encontrei um profissional que me ouviu, lá dentro é maravilhoso. Então, até de uma forma assim, até no senso comum, isso é falado. Então, a questão mesmo do acesso, né, e da continuidade do cuidado, porque a partir do momento que você tem o primeiro contato com a unidade e que de fato você é acolhido e atendido por aquela equipe vai dar continuidade ao cuidado, né? Mas que muitas vezes o acesso às vezes não permite essa continuidade do cuidado. E aí as pessoas, às vezes, numa negativa, né, onde encontra às vezes uma barreira, porque não consegue atendimento, ela às vezes procura outros caminhos e procura o farmacêutico conhecido ou procura a unidade de pronto atendimento. Ela às vezes busca outros caminhos. Mas quando ela é de fato acolhida e atendida, né, e o problema dela vai ser continuado ali pelaquela equipe, ela tem ali a sua satisfação elevada, né? E, e na literatura a gente encontra bastante estudos que relatam Que essa mostra isso. ligação direta. Tá. Patrícia, eu sei que a conversa está boa. Eu queria deixar agora alguns minutinhos para você, se você quiser falar alguma coisa. Eu sei que, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Eu acho que isso é um primeiro momento, além de outros que a gente já teve e vai ter daqui para frente, né? Porque essa questão da satisfação do usuário e do acesso avançado é um desafio para a gente que está na ponta, né? Que vai precisar fazer. Mas eu vou te dizer sério, eu não acho que não é um caminho sem volta, entendeu? A gente precisa avançar, porque, como diz, né, não existe solução fácil para problema difícil. Mas a gente precisa enfrentar, porque senão a gente não vai fazer, e não tem como arranjar solução diferente fazendo a mesma coisa de sempre que fizemos. Então, ou a gente muda, ou não tem mudança, né? Então, eu queria deixar para ti esses últimos minutos, para se você quiser comentar alguma coisa, e mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, que eu sei que você sempre foi acessível, né? Isso você já está fazendo acesso avançado na própria teoria, tá bom? Tá bom. O que eu falaria hoje para as equipes é assim, para que elas se planejem, né? Para que elas reflitam sobre a prática delas. Olhem, a gente às vezes quando está na ilha, né? A gente não enxerga aquele local
do jeito que ele realmente é. Então, a gente às vezes precisa sair da ilha, né? A gente às vezes Sim. precisa sair de nós mesmos e olhar para a gente refletir sobre o que a gente pode modificar no cenário. E uma coisa também que me vem à cabeça é que às vezes a gente pensa assim, eu não posso fazer tudo, eu não posso fazer o ideal, e aí eu não faço o que às vezes é possível, né? Então, em alguns momentos, a gente já fazer o possível já é um passo para frente, mas que discutam com suas equipes, se planejem, né? Discutam com o conselho local, façam alguns aprazamentos, porque o ser humano precisa de aprazamento. Quando a gente tem prazo, a gente tende a cumprir. É Então, verdade. façam um aprazamento para a gente falar assim, não, a gente tem que, então, na semana que vem, a gente vai discutir o acesso avançado. E na semana seguinte, a gente vai fazer a nossa carta do processo de trabalho. Vamos dizer como que nós estamos atendendo e vamos fazer um cronograma de o que a gente pode melhorar. Então, quando a gente apraza, a gente tende a cumprir. E a gente, às vezes, não precisa ter pressa, mas a gente não pode perder tempo. Então, não é ser, como é que eu vou dizer, impulsivo demais, mas a gente precisa usar melhor o tempo da gente, né? Porque eu acho que o tempo nosso hoje é precioso, a gente não pode olhar para o nosso dia e ver uma produção baixa. A gente tende a ficar mais triste, insatisfeito como profissional também, e vai estar refletindo nos usuários que a gente está atendendo. Então, eu acho que seria isso, assim, para o momento. Patrícia, então, muito obrigado, né? A gente encerra agora a nossa conversa e garanto para ti que a gente vai, pelo menos a unidade que a gente está, a gente já está começando a ser provocado desde aquela reunião que a gente teve lá na Sociesc, né? E a nossa coordenadora já está vendo, e me parece que a Secretaria de Saúde também já está dando alguns andamentos para que a gente comece a rever a nossa prática. Muito obrigado, Patrícia, e conte com a gente. E lá na frente a gente vai rever essa nossa prática e dizer, olha, conseguimos, pelo menos demos alguns passos à frente. E a população é que vai sair ganhando nessa história. Muito obrigado É mesmo. verdade. Tá bom?